Juan Diego era um índio asteca da região da atual Cidade do México. Seu nome asteca era Cuauhtlacoatzin, cujo significado é águia que fala. Juan Diego é seu nome cristão. Ele nasceu no ano de 1474 no bairro da Colina de Tlayacac, que ficava ao norte da Cidade do México. Juan Diego pertencia à casta mais inferior do Império Azteca. Contudo, não era escravo, era um camponês que se dedicava também à manufatura de esteiras. Era casado, vivia bem com sua mulher, porém não tiveram filhos. Juan Diego acolheu a fé cristã, atraído pela postura e ensinamentos dos franciscanos que chegaram ao México no ano de 1524. O missionário responsável por sua evangelização foi Frei Toríbio de Benevente. Ele tinha então 50 anos quando foi batizado, juntamente com sua esposa. No batismo, receberam os nomes cristãos de João Diego e Maria Lúcia. Juan Diego era dedicado e piedoso, homem de oração e penitências. Caminhava 22 quilômetros para ouvir a palavra de Deus, indo de sua vila até a Cidade do México. Maria Lúcia, esposa de Juan Diego, faleceu no ano de 1529 por causa de uma doença. Então, ele decidiu ir morar com um tio seu. Assim, a distância de sua nova casa até a igreja diminuiu para 14 quilômetros. Desde então, ele passou a fazer essa caminhada todos sábados e domingos, saindo sempre antes do amanhecer para ouvir a palavra de Deus. Juan Diego caminhava sempre descalço e nas manhãs mais frias usava uma veste de tecido grosso extraído das fibras de um cacto. Tal veste, parecida com um manto, chamava-se tilma ou também ayate. Era uma vestimenta dos pobres da classe social de Juan Diego. No dia 9 de dezembro de 1531, quando Juan Diego caminhava de madrugada para ir à igreja, era dia de sábado, dia em que os missionários espanhóis dedicavam à catequese. Cerca de 3h30, estando ele entre a sua vila e o Monte Tepeyac, aconteceu a primeira aparição da Virgem de Guadalupe. Juan Diego foi atraído por uma coisa estranha, um canto de passarinhos que nunca havia ouvido antes. O homem subiu para o cume da colina e se defrontou com uma jovem mulher, cujo vestido brilhava como o sol. Então ele ajoelhou diante dela e, maravilhado, a ouviu dizer: "Eu sou a perfeita sempre Virgem Maria, mãe do Deus único e verdadeiro." Isso aconteceu no local conhecido hoje como Capela do Cerinho, pois Nossa Senhora apareceu e falou com Juan Diego na sua língua nativa dizendo: "Juan Dieguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula." Nossa Senhora incumbiu Juan Diego de levar um pedido dela ao bispo franciscano Dom João de Zumárraga. O pedido era que fosse construída uma igreja naquele mesmo lugar em que a Virgem apareceu a Juan Diego. O bispo, porém, não acreditou na palavra do pobre e humilde Juan Diego. Em outra aparição, Nossa Senhora pediu que Juan Diego insistisse. Obediente, no dia seguinte, um domingo, Juan Diego voltou e falou com o bispo. O bispo, por sua vez, exigiu que Juan trouxesse provas concretas de tal aparição. O pobre Juan Diego voltou desanimado e evitou passar pelo local onde tinha visto a Virgem Maria, temendo ser repreendido por ela. Na terça-feira seguinte, no dia 12 de dezembro, ele teve que ir à cidade novamente buscar ajuda para seu tio, que estava muito doente. E mais uma vez evitou passar pelo mesmo caminho, fugindo da Virgem Maria. Porém, Nossa Senhora lhe apareceu mesmo assim. Juan Diego, então, contou a ela as decepções com o bispo e disse que não queria mais fazer tal serviço. A Virgem, porém, o consolou dizendo: "Filhinho querido, não estou eu contigo, eu que sou tua mãe?" Ao ouvir essas palavras, Juan Diego sentiu seu coração se fortalecer novamente. Nossa Senhora pediu então que Juan Diego fosse colher flores no Monte Tepeyac. Era inverno, não nascia flores nessa época. Apesar disso, Juan Diego obedeceu. Entre as pedras tinham nascido lindas flores de castela,
uma coisa impossível em meados de dezembro. Admirado, colheu, colocando-as no seu manto, e foi até Nossa Senhora. A mãe pediu para que Juan Diego levasse aquelas flores ao bispo Dom Zumárraga, como prova da aparição. Diante do bispo, o pobre Juan Diego abriu seu manto. Nesse momento, as flores caíram e no tecido rústico do manto apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse mesmo instante, seu tio disse ter recebido a visita da Virgem Maria e ficou curado. São Juan Diego tinha, na ocasião, 57 anos de idade. O bispo, maravilhado e arrependido, acreditou nas palavras do pobre Juan Diego e começou a tomar as providências para a construção da capela pedida por Nossa Senhora. Depois do milagre de Guadalupe, São Juan Diego passou a viver numa sala que ficava ao lado da capela, onde se depositou por um tempo a sagrada imagem. Passou suas propriedades e negócios para seu tio e dedicou o resto de sua vida à propagação das aparições aos seus irmãos nativos, que passaram a se converter aos milhares. Demonstrou tão profundo amor à Eucaristia que o bispo lhe deu uma permissão especial para comungar o corpo de Cristo 3 vezes na semana. Tal permissão era raríssima naquela época. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe perdura mais de 450 anos sem explicação plausível. A tilma, onde a imagem está, não dura mais que 20 anos. Esta, no entanto, já dura séculos. Enfrentou incêndios e até explosões sem sofrer dano algum. Estudos recentes atestam que não há nenhuma tinta impressa na tilma e não se sabe como a imagem se formou. Um oftalmologista examinou os olhos de Nossa Senhora na imagem, ampliando centenas de vezes. Na ampliação, ele descobriu que os olhos da Virgem mostram o momento exato em que Juan Diego abriu o manto e a imagem apareceu. A cena aparece nos olhos da Virgem como nos olhos de um ser humano. Já existem livros e mais livros e vários estudos científicos sobre os mistérios da imagem da Virgem de Guadalupe. E a mãe de todos os homens escolheu aquele que se julgava as fezes do povo, como ele mesmo repetiu várias vezes, para revelar ao mundo seu amor pela humildade. Juan Diego morreu de morte natural em 30 de maio de 1540. Tinha 74 anos. O Papa São João Paulo II celebrou sua canonização no ano de 2002. Na ocasião, instituiu sua festa litúrgica para o dia 9 de dezembro. Este foi o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa elogiou a fé simples de São Juan Diego e exaltou-o como modelo de humildade para todos. São Juan Diego Cuauhtémoc, rogai por nós.